No vídeo de hoje eu estou maluco, então pega sua viola e vem comigo. Magris, você é amor. Sim, se você conhece essa música, você conhece o refrigerante Dolly. E é nesse clima, pessoal, que hoje a gente vai falar sobre uma das marcas mais famosas do Brasil, que é a Dolly. A empresa ficou famosa não só pelo refrigerante que vende, mas também pelo seu mascote, o Dolinho, seu amiguinho, que chama atenção com suas músicas engraçadas e super famosas. Além disso, recentemente, a Dolly tem chamado a atenção por estar envolvida em uma série de problemas jurídicos que tem travado o trabalho da empresa desde 2016. Dependendo da resolução, essa batalha jurídica pode até fazer com que a marca não exista mais, e é sobre todos esses pontos que vamos passar por aqui hoje. Se você quer, assim como a Dolly, atrair a atenção dos seus clientes para a sua marca de maneira concreta, você precisa transmitir sua mensagem de um jeito claro. De uma maneira simplificada, precisamos mostrar às pessoas o valor do nosso produto, da nossa história e o que o cliente pode acabar perdendo se não fizer um negócio com a gente. Nossa recomendação de hoje como complemento a esse conteúdo e fonte de aprendizado sobre as principais estratégias da Dolly é o livro Story Brand de Donald Miller. Você pode encontrar o link do livro na Amazon aqui na descrição. Lembrando que se você quiser aprofundar seus conhecimentos e comprar o livro, faça isso pelo nosso link de indicação e assim você ajuda nosso canal a crescer cada vez mais e trazer novas recomendações e ideias que irão impulsionar você. E já que o Magris Lab tá sempre trazendo novas dicas para vocês, a gente pede para que você se inscreva aqui no canal. Dá uma olhadinha aqui nesse dado de como as pessoas que assistem ao nosso canal não são inscritos. A gente tá querendo aumentar esse número, então ajuda a gente, deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. O que aconteceu com o refrigerante Dolly? A história do refrigerante Dolly inicia de fato no ano de 1987, quando Laerte Codonho, um jovem de apenas 26 anos, decide criar sua própria marca de refrigerantes que fosse mais acessível para o público. Com o intuito de fazer algo novo e que ainda não tivesse sido visto no mercado nacional, Codonho começou investindo na criação de um refrigerante sem açúcar, aromatizado apenas com adoçantes artificiais, o que você já deve ter visto por aí, que é conhecido como refrigerante Diet. O que o empresário não acabava esperando é que a lei de 1973 não permitia a produção de refrigerantes Diet. Mesmo com esse obstáculo, Codonho preferiu seguir com a sua ideia e decidiu acabar brigando pelos seus direitos. Começou realizando os testes com a fórmula do refrigerante Diet sem parar, junto com a sua equipe de pesquisa. A aprovação do governo federal só veio em 88, quando Laerte Codonho conseguiu decisão favorável no tribunal e estava apto a seguir com seus sonhos de produzir algo que era inédito no país. Assim nasceu o Diet Dolly, o primeiro refrigerante brasileiro sabor Guaraná sem a adição de açúcares. Só que poder vender o produto já era outra história, o que não faz muito sentido, né? No fim, Codonho acabou tendo que entrar na justiça mais uma vez para conseguir a liberação da venda do seu refrigerante. Depois de passar por cima de todos esses problemas, a Dolly foi crescendo cada vez mais e em São Paulo a marca até se arriscou a produzir outros sabores de refrigerante, como por exemplo, limão, laranja, uva e também cola. Tudo para realmente bater de frente com todos os concorrentes da época e liderar a linha de refrigerantes nacionais. E você acha que a concorrência não ia fazer nada? Achou errado. Vendo que a Dolly ganhava cada vez mais espaço no mercado por ter um valor bem mais acessível ao público, outras marcas grandes como a Coca-Cola acabaram tendo que abaixar o preço para concorrer com refrigerante na região, segundo o próprio Laerte Codonho. No meio de toda essa concorrência, as marcas decidiram se unir e criar uma estratégia para conquistar o mercado nacional através de publicidades feitas nos comerciais de TV. Um pouco doido se a gente for comparar como é que tudo funciona hoje com as questões do tráfego pago. Comparado com as grandes marcas, a Dolly tinha um orçamento bem reduzido, mas com esse orçamento, eles conseguiram fazer alguns milagres, conseguindo um espaço em uma emissora que surgiu em 1999, a famosa Rede TV, que acabava de substituir a Rede Manchete. Com isso, o espaço não era para uma superprodução, mas sim para a criatividade da empresa aflorar, e foi aí que a empresa se destacou. Inspirada pelo sucesso de Tinky Winky, Gypsy e dos amigos do programa Teletubbies, nasceu o Dolinho e com o tempo ele se tornou um símbolo da publicidade nacional. Assim como os Teletubbies, a estreia do Dolinho, seu amiguinho, aconteceu em uma ação que visava o público infantil. Foi o presidente quem pensou nas falas e em todo
do roteiro. Ele até colocou os próprios filhinhos para estrelar o comercial. Daí pra frente, abraço. As estratégias adotadas abordavam sabores que só tem no Brasil, deixando a entender até que o que é feito aqui é mais saboroso e acabava também enaltecendo a produção nacional. Açúcar, tempero e tudo o que há de bom. A Dolly não criou as superpoderosas, mas toda essa estratégia criada por eles, por mais que tenha dividido opiniões, fez com que o reconhecimento da marca fosse muito, mas muito grande. A rivalidade por trás da sua expansão. O refrigerante Dolly conseguiu trilhar uma história de sucesso. Passou a ganhar a notoriedade e a partir dos anos 2000 já era muito reconhecida em grandes regiões do país. O problema foi que ao mesmo tempo ela entrou numa confusão grande e é sobre isso que a gente vai falar agora. O empresário Codonho conta que, por conta do sucesso da época, uma grande onda de notícias falsas começaram a ser espalhadas por São Paulo e pelas regiões mais populares da cidade. Lugares que eram pensados exatamente para difamar a marca, prejudicar a imagem do refrigerante e atingir o maior público comprador da Dolly. Se tornou comum escutar por aí que os ingredientes da bebida eram prejudiciais à saúde e que o povo deveria ter mais cuidado. Agora imagina você escutando isso quando envolve comida. Pelo menos um receio acaba criando, certo? Ainda mais levando em conta que na época era muito mais difícil desmentir fake news do que nos dias atuais. O presidente da Dolly ainda informou que foi procurado por um representante da Coca-Cola no Brasil, que o ameaçou e teria dito para ele que a vida do refrigerante Dolly não seria longa por aqui. Desde esse período, o empresário passou a compartilhar trechos do que seria uma gravação com um funcionário da FEMSA no Brasil, empresa que representa a produção da Coca-Cola aqui no país. Com tudo isso acontecendo, Codonho puxou uma campanha contra a Coca-Cola, acusando a empresa de usar folhas de coca para produzir as suas bebidas. No Brasil, esse produto é proibido para comercialização. O empresário afirmava que a Coca-Cola tentava produzir suas bebidas escondido e acrescentar um extrato dessa substância proibida. Obviamente, isso poderia ter sido confirmado com uma simples análise química, e a acusação acabou sendo negada pela Coca-Cola imediatamente. Imagina só se essa fosse a tal da fórmula secreta, hein? Nesse contexto, Codonho já estava a pé da vida. Se fosse hoje em dia, ele lançava mutirão no Twitter para cancelar a Coca, mas na época ele acabou acusando a marca de concorrência desleal e criou alguns problemas com os órgãos responsáveis por fiscalizar as pessoas jurídicas brasileiras. Mesmo com todo esse fogo no parquinho, a treta entre Coca-Cola e Dolly deu uma esfriada e acabou não dando em mais nada. Ficou cada um pro seu lado nos anos seguintes e a Dolly acabou seguindo fazendo seu trabalho, crescendo e popularizando ainda mais o Dolinho, que ficou famoso também na internet. Para vocês terem uma ideia, a Dolly cresceu tanto que no ano de 2015, a Dolly possuía cerca de 10% do mercado nacional de refrigerantes, segundo a consultoria AC Nielsen, marco que foi atingido mesmo com o refrigerante sendo vendido só na região sudeste do país, com foco principal na Grande São Paulo. O auge da marca ele foi atingido no ano seguinte, em 2016, constatado por mais de 2.000 funcionários, 4 fábricas e muita criatividade para seguir encantando o público com as suas propagandas. Tinha tudo para seguir dando certo, mas foi aí que uma nova treta, com direito à prisão e tudo, surgiu. O caso começou para a Dolly quando a marca foi acusada de envolvimento em um esquema de sonegação fiscal que chegaria a mais de 4 bilhões de reais em tributos não pagos. Segundo as autoridades, esse valor representa dívidas fiscais desde o ano de 90. E para piorar, o presidente Laerte Codonho ainda foi acusado de ocultar o patrimônio real da empresa, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, e estava sendo investigado pela Polícia Federal. Esse não seria o melhor momento para fazer uma piada com Dolly, você é amor, né? Laerte Codonho, então, afirmou que estaria sendo vítima de um golpe de seu contador, o senhor Rogério Haut, dono da empresa RD Assessoria Contábil. Na acusação, Haut teria falsificado documentos e guias fiscais em um esquema que teria desviado pouco mais de 100 milhões de reais da Dolly. A Dolly pagava as guias falsas, achando que estava pagando o fisco, mas o dinheiro ia mesmo para o banco do próprio Haut. Esaú Domingues, que era sócio minoritário da RD, ficou sabendo da situação e, por mais que possuísse apenas 1% de participação na empresa, fez um acordo de delação premiada, revelou o esquema e devolveu uma parte do valor que havia sido desviado. Já sobre Haut, ele
está sendo processado e duramente investigado pela Polícia Civil desde o ocorrido. Nesse contexto, a Dolly até fez um acordo para quitar as dívidas de SMS que estavam pendentes e que chegavam a mais de 33 milhões de reais. Haja comercial do Dolinho para bancar tudo isso. Mas, em 2018, tudo foi por água abaixo. Mesmo sabendo que a marca havia sido vítima de golpe, os procuradores responsáveis pelo caso bloquearam as contas da empresa, apreenderam os bens de Laerte Codonho e autorizaram a quebra do sigilo fiscal, além de decretar a prisão do empresário. Laerte Codonho teve sua prisão filmada e conseguiu a atenção de todo o país por causa de um papel que carregava com os dizeres, preso pela Coca-Cola, dando a entender que toda a investigação e as acusações teriam envolvimento da concorrência, de alguma maneira. Mas será que isso é possível? Bom, se sabe que ele passou 8 dias na prisão, até ter a prisão suspensa. No mês seguinte, a Dolly estava em desespero, acabou precisando fechar uma das suas fábricas, perdendo cerca de 1.000 funcionários, e entrou em processo de recuperação judicial. A mesma situação que a Americanas está no momento, por conta do rombo de, estima-se, mais de 40 bilhões de reais. Além de toda essa situação, Codonho passou a ser acusado de ter realizado uma operação de compra e venda de um imóvel no interior de São Paulo, em nome da empresa Lumia Capital Industries, que era sediada em Nevada, nos Estados Unidos. Já que estava preso e com os bens confiscados, essa compra teria sido ilegal, mas a confusão foi solucionada um ano depois, quando Codonho comprovou na justiça que, na verdade, era dono de uma empresa com um nome parecido, que se chamava Lumia Industries, que também ficava em Nevada. Essa empresa teria sido criada para uma futura expansão da Dolly para os Estados Unidos, mas essa expansão ainda não pôde acontecer. Enquanto todos esses processos estaduais e federais estão correndo, a Dolly tenta sobreviver como pode, lutando tanto no mercado quanto nos tribunais. O primeiro passo da empresa foi tentar recorrer às provas de sonegação fiscal apresentadas pela Procuradoria da Fazenda do Estado de São Paulo e produzidas com a ajuda de uma empresa contratada, New Way Big Data. Guarde esse nome que vai ser muito importante pra gente a partir daqui. De acordo com o presidente da Dolly, a empresa contratada para produzir a acusação da Dolly, a New Way Big Data, tem vínculos suspeitos com os principais concorrentes da marca. Alguns dos seus investidores são a Coca-Cola Company e Jorge Paulo Lemann, um dos homens mais ricos do país e principal acionista da Ambev, que é dona do Guaraná e distribuidora da Pepsi no Brasil. Diante da alegação de Codonho, o Ministério Público de São Paulo abriu uma investigação para verificar a maneira como a New Way agiu e se houve ou não envolvimento da concorrência. Em paralelo a isso, a Dolly teve parte das suas contas liberadas, mas segue com dificuldades, afinal, é apenas uma parte de tudo que possuíam. Outra vitória da Dolly foi quando ela reverteu a denúncia de que devia 1,7 bilhões de reais para a União, comprovando que, na verdade, a União era quem devia à marca cerca de 200 milhões de reais, por ter usado do direito de créditos de IPI. Essas decisões ainda são discutidas na justiça. Depois desse alívio no âmbito federal, a Dolly segue como dá. E como o problema pouco é bobagem, abre aspas que contém ironia aqui, apareceu mais um BO para a marca. A Rage, empresa que prestava serviços de fabricação para a Dolly, também foi acusada de ter fraudado e sonegado impostos, e afirmou que Laerte Codonho estaria envolvido. O presidente da Dolly, obviamente, negou as acusações e, no meio desse vai não vai, o futuro da empresa segue em xeque, mesmo com a promessa do empresário de manter a empresa de pé e de não desistir de seus direitos. A verdade é que a resposta só virá com o tempo. E como a Dolly está em dias atuais? Em suas redes sociais, a Dolly possui cerca de 20.000 seguidores no Instagram e se posiciona pouco, tendo um site que também apresenta algumas instabilidades. Inclusive, o link que divulga em sua bio no Instagram é exatamente explicando um pouco mais sobre o que estão enfrentando no dia a dia com todas essas acusações explicadas anteriormente. Esse posicionamento mostra a preocupação clara da marca em relação ao que os seus clientes e seu público-alvo enxergam de toda a situação. E é uma estratégia de branding bastante diferente se pensarmos que, geralmente, quando as marcas sofrem processos desse tipo, tendem a querer que o assunto seja esquecido ou que o nome da marca seja desassociado desses problemas jurídicos. Será mesmo que a transparência nesse caso gera bons resultados? E essa pergunta ela pode ser respondida com um livro que a gente indicou para vocês lá no começo desse vídeo. Se você tiver interesse, compre pelo link na descrição o livro do Story Brand e descubra como boas histórias podem afetar a sua marca. O que se sabe é que no canal do YouTube da Dolly, o último vídeo produzido e postado
postado foi em outubro de 2022, para comemorar o Dia das Crianças do ano passado. E lá é possível ver vários comentários onde as pessoas clamam pela volta do refrigerante. Dá a entender que todo mundo realmente sente falta, não só da grande presença dos produtos nas prateleiras, mas as propagandas e vídeos de comemoração tão famosos. Nós, do MagrisLab, esperamos que essa história se resolva o quanto antes e a Dolly, se comprovado que está dentro de todos os conformes, possa voltar a prosperar cada vez mais. E aí, vocês têm alguma opinião sobre a volta da Dolly? Alguma teoria da conspiração sobre as acusações e sobre o envolvimento das grandes concorrentes da marca nesses processos todos? Conta pra gente aí nos comentários e não esquece de compartilhar esse vídeo com quem você acha que iria curtir o conteúdo. Se inscreve no canal e deixa também o seu like. Um grande abraço e até a próxima!